vocês, tenho o prazer de apresentar jornalista Caco Barcelo. Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer os amigos da Assembleia Legislativa do Ceará, assim como os amigos da Prefeitura de Sobral. Eu não vou citar o nome de todos, que são muitos aqui. Muito obrigado a cada um de vocês pelo convite. E eu recebo esse convite como iniciativa de quem dá valor ao meu trabalho, que ele diz respeito à vida de maneira direta, ou pelo menos indiretamente, diz a respeito à vida de todo mundo. Eu pediria para quem está mais atrás, se pudesse chegar mais para frente, acho que fica mais acolhedor, mais próximo, avançar o quanto mais for possível. Tem muitas cadeiras vazias aqui nesse lado, se puderem avançar, eu agradeço. O Arthur, colega aqui de Sobral, vai me ajudar nessa minha palestra. Eu trouxe alguns vídeos das reportagens mais complicadas, algumas delas das mais complicadas que eu realizei ao longo dessas quase 3 décadas de trabalho. Será exibida lá no telão, ok? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, principalmente para os mais jovens, é que eu tenho uma inveja positiva de vocês. Eu invejo a história de vocês por 2 motivos. Existe um tipo de inveja que é a inveja negativa, que é aquela assim: você vê alguém prosperando na vida, alguém feliz com a sua vida, e você deseja puxá-la para baixo, para que ela não continue crescendo. Porque se ela continuar crescendo, prosperando e feliz, parece que você se torna um infeliz. Então você quer puxar para baixo. Essa é a inveja negativa. A inveja positiva é aquela que você vê um jovem prosperando ou buscando a sua felicidade com muita energia, e você quer seguir o caminho dele. Você acha bonito, acha bacana. Eu quero seguir, quero ser feliz assim, quero prosperar assim. Então a minha inveja é positiva por 2 motivos que eu invejo vocês. Durante a minha juventude, eu não tinha 2 coisas maravilhosas que caíram na frente de vocês. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. 2 coisas. Na minha juventude, o país era um país que, em termos de distribuição de renda, ele concentrava renda. Desde 1500, quando a gente foi descoberto, as políticas públicas no Brasil foram criadas e construídas para reforçar a desigualdade social. Então os ricos eram sempre num grupo muito pequeno, e a contrapartida do outro lado, pessoas pobres, cada vez mais pobres, em maior número. Quando eu era jovem, eu vivia essa realidade. Eu vim de uma família muito simples, lá do Rio Grande do Sul. Eu estava em um dos 2 lados dessa história do país da diferença. Eu estava ali no lado das pessoas mais pobres. Só vocês têm essa arma para combater com eficiência o consumo de droga ou o aumento do consumo de drogas. Você aí, jovem, de 14 anos, só você sabe como combater. Porém, você só sabe como combater drogas, ou fazer a melhor escolha para a sua vida, para o seu caminho, se você estiver bem informado. O segredo para combater o inimigo é se informar bem sobre ele. Comparando com uma guerra de gente armada, guerra de 2 nações em confronto, vencerá a guerra sempre aquele que estiver mais bem informado. Se vocês estão insatisfeitos com essa realidade das drogas no Brasil, só você, meu caro, pode combatê-la com eficiência. O país, nesses 40 anos, quase 40 anos que eu observo o combate às drogas, eu só observei experiências fracassadas, sobretudo porque as experiências eram concentradas na violência, na repressão ao usuário de drogas e ao vendedor de droga.
Se a repressão fosse boa, fosse a solução, a gente viveria num paraíso. Num paraíso. Várias experiências se comprovaram fracassadas. Eu vou falar aqui, de maneira bem sucinta, de experiências que eu acompanhei, centradas na informação, na pesquisa e não na repressão, que deram muito certo na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Então, por isso eu sugiro, com base nessas experiências, que você tem a arma mais eficaz para combater as drogas, se você buscar informação de qualidade. Antes de criticar a droga, você tem que conhecê-la. Tem que saber que a droga, por exemplo, ela provoca prazer no consumidor. Assim como o cigarro provoca prazer no consumidor. Assim como o uísque provoca prazer no consumidor. Assim como a cachaça provoca prazer. Você não pode esconder, se estiver bem informado, aquilo que explica a existência dela. Muita gente consome que tem essa característica da busca do prazer. Agora, bem informado, você saberá que ao lado do prazer, ela causa um dano muito forte à saúde. E todas essas drogas, você tem que combater a droga ilegal, assim como tem que combater a droga legal. Eu diria que para o problema do crack, se você quer combater com eficiência, a primeira coisa que você terá que combater é a cachaça. A cachaça é a grande tragédia nacional. Ela é pouco combatida, assim como outros produtos que têm álcool, por causa dos interesses econômicos envolvidos nisso. Então, tenha consciência disso. Para combater o crack, você tem que combater antes a cachaça. Por quê? Pode parecer um discurso absurdo, incoerente, mas observe, se você estuda a realidade do usuário de crack, quase sempre ele está lá no crack, porque atrás dele tem um processo de destruição da família dele, de degradação das relações sociais que ele teve. Geralmente, quem vai para o crack, vai como última alternativa de busca de alguma dignidade na vida, que seja aquele momento fugaz do prazer que o crack provoca. Você tem que pensar no consumo da cachaça antes, porque geralmente a cachaça, observe um consumidor de cachaça, geralmente esse indivíduo é um cidadão que tem uma família, é um cidadão generoso, ele é bom provedor da casa, ele pode ser um indivíduo carinhoso, pessoa receptiva, bacana, antes de consumir a cachaça. Quando ele consome, e sobretudo eu falo, com algum excesso, ele se transforma completamente. Experimente pensar, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma história na sua família, ou na sua rua, ou no seu bairro. Observe a história do usuário de crack, ou seja, de maconha ou de cocaína. Procure se informar sobre a família desse indivíduo. Quase sempre, eu fiquei 5 anos nas favelas do Rio de Janeiro para fazer meu último livro. Essas casas de traficantes que eu visitei, e eu conheci aproximadamente 200 traficantes, eles tinham uma família parcialmente destruída ou completamente destruída pelo álcool. Que homens que são generosos antes de consumir a cachaça, às vezes, é muito frequente, se torna um indivíduo violento, começa a bater na mulher, ele bate nos filhos, a mãe que consome cachaça também se torna uma mulher irresponsável, não cuida bem de seus filhos, agride os seus filhos. Pense nisso antes. A família quase sempre é uma família destruída, a família que tem usuário do crack. O que acontece quando se interna? Para de consumir, mas quando volta para a rua, se a realidade dela for a mesma, se a família continuar sendo uma entidade agressiva, extremamente agressiva ou destruída, ela vai voltar para a mesma realidade que a levou para a Cracolândia, em busca de algum prazer,
ou de alguma fuga que a droga proporciona. Essa menina ficou internada 48 vezes quando nós gravamos a reportagem que foi semana passada. Nessa experiência do Rio de Janeiro de retirada compulsória, tira a força das ruas, eles acabaram desistindo da experiência, porque mais uma vez, junto dessa experiência, as outras entidades envolvidas não conseguiram oferecer para esse cidadão, numa situação tão precária, possibilidades de prosperidade na vida dele ou de uma vida mais digna. É muito complicado. Se você não consegue oferecer para o conjunto da sociedade uma vida mais digna, imagina uma política pública para oferecer especificamente para o usuário de drogas uma vida mais digna. A gente observou na realidade de crianças como ele no Rio de Janeiro. O pai dele foi morto em desavença com algum amigo no bairro. O pai, que era usuário de álcool, que surrava esse menino desde os primeiros anos de vida, assim como a mãe dele. A mãe dele virou uma assaltante no bairro, foi para a cadeia. Ele foi sendo criado pela avó, que criava 6 outras crianças. Ele cedo saiu de casa, preferiu morar na rua do que naquele ambiente que representava para ele um ambiente de agressividade e, sobretudo, de intolerância. Então, eu disse para vocês que eu falaria de experiências interessantes que eu observei fora do Brasil. Não que eu considere modelo a ser seguido, mas pelo menos nos ajuda a refletir sobre a busca de solução. Porque a tendência nossa no Brasil, ao longo desses 40 anos, é a tendência mais simples, mais rasa, que a tendência da repressão pura. Como se a gente estivesse atribuindo aos homens da segurança pública essa responsabilidade como se fosse só deles. Não é deles. No passado, era tratado isso como um caso de polícia. Hoje, as pessoas mais bem informadas sabem que se trata também de um caso de saúde pública. O caso de polícia se transforma em caso de polícia quando o caso de saúde não é bem tratado, ou vice-versa. Na realidade do traqueio, como ele depende demais de fumar muito, pela dependência que ela causa, e ele tem que consumir muitas pedras. Meninos como esse consomem até 30 pedras num dia. Só que a pedra custa dinheiro. Ou custa R$5, hoje em São Paulo, ou custa R$10. Se você consome 40 pedras, multiplique por 5, se for uma pedra pequena, quantos são? R$2.000? É isso? Não, 5 vezes 40, R$200. De onde vem esse dinheiro? Você tem que trabalhar. Imagina um menino desse trabalhando, o estado que ele está. Ele não consegue trabalhar. O que ele vai fazer? Encontrar dinheiro de alguma maneira. Se ele não tem uma cabecinha muito boa, ele vai partir para o furto, para o assalto. Então, o caso dele passa a virar um caso de polícia também. Mas o caso anterior é um caso de saúde pública. E anterior ao caso de saúde pública, é uma questão social profunda de um país tão desigual como o nosso, principalmente no passado mais distante. É uma sociedade com muita desagregação familiar, sobretudo nas famílias de baixa renda. Assalto a banco, esse juiz é do condado de Dade, na Flórida, 350 mil habitantes do condado. Ele foi contratado pelo governo para buscar uma solução repressiva ao combate de drogas. O que ele fez? Ele investigou a vida dos homens que foram presos, envolvidos em assalto a banco principalmente. Ele queria combater em primeiro lugar a cocaína, que tinha uma epidemia de cocaína no condado, no lugar do crack, que não era uma questão grave lá. O que ele fez? Em vez de simplesmente prender o assaltante, mandá-lo para a cadeia, lá as cadeias até que tem um índice de recuperação razoável, mas a nossa cadeia não tem. Então pensar em repressão e prisão não leva a nada. A gente sabe que as nossas cadeias, infelizmente, elas reproduzem mais violência. Não dá para pensar nela como solução. Então tem que ir mais além. O que fez esse juiz? Ele investigou a vida das pessoas presas. Eu acompanhei mais de 100 julgamentos que ele fez com esses presos.
Como é possível acompanhar 100 julgamentos? Eu não passei mais de um mês lá com ele. Os julgamentos eram tão rápidos, duravam 4 ou 5 minutos, por isso eu pude acompanhar muitos. O que ele descobriu? Ele, investigando a vida dos presos, ele descobriu que os assaltantes de banco, ele foi contratado para resolver a questão do assalto a banco, mas inteligente como ele é, bem informado, que se eu tenho que combater o usuário de cocaína para combater o assalto a banco. Então ele investigou e descobriu que quase todos eles consumiam cocaína. Nos Estados Unidos, quando você está desempregado, você ganha um salário, sei lá, de $1.200. Dá para viver relativamente bem com uma vida simples com esse salário. Mas um consumidor de cocaína não consegue viver com 1.200, porque ele precisa consumir muito. Cocaína é muito mais caro que crack, ele precisa cheirar muito, se dependente, cada vez mais dependente. O que ele faz? O salário não é suficiente para cuidar da família e para o consumo, ele vai para o assalto a banco. O que o juiz pensou? Eu tenho que convencer esse cara a não assaltar o banco. Não adianta, porque ele vai ter sempre precisar dessa maldita droga para saciar a sede de consumo dele. Eu tenho que convencê-lo, esse cara, a não cheirar cocaína. A melhor maneira de combater assaltante de banco, no caso dele, conclusão desse juiz, depois de um ano de estudo, é ensinar esse cara a não cheirar cocaína. Mas ele é consciente, o juiz, sabe que é muito difícil convencer alguém que tem esse prazer diário de cheirar cocaína. Você ignora o mal que a cocaína causa à sua saúde pelo desejo do prazer. O que ele fez? Ele descobriu que a arma mais eficiente para combater assalto a banco, vocês talvez vão rir da minha cara aqui, é a acupuntura, agulha na orelha. Motivo de piada, né? A arma mais eficiente no combate a assalto a banco. O que ele fazia? Está julgando o assaltante, cara a cara com ele. Você está condenado a 8 anos de cadeia. Você tem 2 opções para cumprir a sua pena. Botava uma fotografia no telão da cadeia do condado, cadeia dura, regime disciplinar severo, e ao lado a foto da casa dele. Escolha, você quer ir para onde? Para a cadeia ou cumprir a pena na sua casa? O assaltante não entendia direito, achava que era uma chacota. Ele explicava: te dou chance de você cumprir a pena na sua casa, porém, um detalhe, você vai ter que toda semana fazer acupuntura, porque ele descobriu que o tratamento mais eficaz para combater o consumo de cocaína é a acupuntura na orelha, agulhinha na orelha. Se você não fizer isso, você vai para a cadeia dura, vai ser espancado lá, estuprado lá, como merecem esses novatos que chegam na cadeia. Mas você pode ficar na sua casa, desde que você passe toda semana, acho que 2 vezes por semana na clínica, e volte aqui daqui a 10 dias. Quero saber se você parou ou não. Se não parou, vai para a cadeia. Aí o camarada voltava lá, o assaltante, 10 dias depois, o juiz perguntava: e aí, parou ou não parou de cheirar cocaína? Claro, excelência, que eu parei. Imagina, acho que eu gostaria de ir para a cadeia. Aí pegar o computador lá, resultado dos exames que a clínica mandava para ele. Seu mentiroso, você não parou de cheirar coisíssima nenhuma. Os exames estão mostrando que você continua consumindo. Te dou mais uma chance, semana que vem você volta, te dou mais uma. Porém, o juiz observava, já no primeiro momento, que a quantidade de vezes da substância no sangue era menor do que da primeira vez. E com essa pressão, ele convencia ali o usuário, que não queria ir para a cadeia, a ir consumindo menos. Em vez de consumir, sei lá, 5. Começando com negócio, vai dar coletiva, não? O trabalho especificamente eu não sei, não quero acompanhar, mas sobre a problemática das drogas, sim, eu trabalho há 39 anos com os temas mais sensíveis da sociedade brasileira, e um desses temas, sem dúvida, é a problemática das drogas.
Agora, evidentemente, eu incluo esse problema está incluso aí as drogas legais também, que é uma coisa muito importante e que as pessoas dão pouca atenção. É tão grave o consumo da droga legal quanto do ilegal. E sobre isso eu gostaria de falar hoje bastante. Pois é, mas certas campanhas como essa para conscientizar a população, principalmente esse público jovem todo que está aí, do não início, né, primeiro das drogas legais e depois das ilegais. Acho que toda campanha que seja informativa, evidentemente ela tem que ser bem-vinda. Acho que se a droga é um inimigo, a melhor maneira de você combater o inimigo, se de qualquer natureza, é pela via da informação de qualidade. Então as campanhas que sejam informativas, elas contribuem muito para as pessoas fazerem melhor juízo sobre as suas escolhas, sobre o seu destino. Falando aqui, ó.